A paz, amados e amadas. Tô sumida, né, um pouquinho. Como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como que tá o deserto? Tá dolorido? Tá mais leve? Já deixaram o fardo um pouquinho de lado e aprenderam a viver para Cristo, né? Porque nós temos que viver para Cristo. Nós temos que nos entregar, deixar o fardo um pouquinho de lado. Assim como eu vi num áudio da Sol, largar a corda, né? É o que devemos fazer, porque senão a gente vai se machucar cada vez mais, vai doer cada vez mais, vai se ferir cada vez mais e não vai adiantar, né? Porque não somos nós que fazemos, não somos nós que metemos as nossas mãos, e sim Deus. Deus é que faz por nós. Então, por que a gente fica segurando? Por que a gente quer fazer do nosso jeito? Né? Como também foi um áudio do irmão Alain, que ele fala que Deus ele tem algo melhor do que nós pensamos para nos dar. Então, por que a gente ainda quer meter as nossas mãos e fazer do nosso jeito, quer ficar nos machucando? E hoje eu vou falar um pouquinho do pecado que nós achamos assim que quando a gente entra no deserto, né, a gente culpa muito o próximo. Eu culpava muito meu marido. Porque ele que abandonou a família, porque ele não quer mais a família, porque ele me odeia e ele tá pecando. E eu não conseguia enxergar os meus pecados. E para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Não existe pecado maior nem pecado menor. Tudo é pecado quando desobedecemos a Deus. Tudo é pecado quando fazemos ao contrário do que Deus nos manda, quando não fazemos aquilo que agrada a Deus. Então sabemos que é pecado. Então não existe maior pecado, menor pecado. E essa palavra se encontra lá em 1 João. Ela vai do versículo 5 até capítulo 1, versículo 5, até o 10. Depois eu vou falar um pouquinho do 2, capítulo 2, do 1 até o versículo 2, tá bom? Vamos lá? Andar na luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É aquela famosa: ai, meu cônjuge fez tudo menos eu. Nossa, como eu acusava o meu marido. Porque ele me traiu. Porque enquanto eu estava em casa, eu não, gente, nós não somos culpados, não me entenda mal, tá? Nós não somos culpados pelos pecados dele. Cada um, lá no capítulo 2 eu vou falar. Cada um é responsável pelo seu pecado. Não é porque o meu marido me traiu que eu sou culpada pela traição dele. O que eu tô falando é que eu gostava de acusá-lo, de só mostrar que ele tem pecado, somente ele tem pecado, somente ele errou no casamento, e eu não. Eu era santa. Eu não pecava, eu não traía, eu não fazia nada. Pelo contrário, quão tola eu era. Quantas vezes deixei de cuidar do meu marido, da minha casa, dos meus filhos para sair, para curtir. Então, assim, o meu pecado não era menor do que o dele, o meu pecado era igual ao dele. O meu pecado, se a gente botar na balança, era a mesma coisa que o dele. Então a gente tem que parar de querer acusar o próximo e somente falar que eles são culpados e a gente não tem pecado. Nós erramos sim, nós não somos culpados pelo erro deles. Nós não somos culpados pelos pecados deles.
Jamais. Cada um é responsável pela sua salvação, pelos seus pecados, pelos seus atos. Porém, nós pecamos também, nós erramos também. E ai daquele que fale que não peca, ai daquele que fale todos os dias nós pecamos, seja no pensamento, seja nas atitudes, seja nas palavras, todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós temos que confessar pecado a Deus. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa pelos meus pensamentos, me perdoa pela minha língua, porque nós pecamos todos os dias. Eu já vi irmã orar porque o meu marido tem que pagar porque ele fez isso, o meu marido tem que pagar porque ele fez aquilo, o meu marido tem que ser punido porque ele fez aquilo. E nós, que deixamos a ira subir a mente, que muitas das vezes falamos uma palavra errada, e nós sabemos que não devemos falar, muitas das vezes duvidamos do poder de Deus, isso também é um pecado. Ah, Sueli, mas eu sou carne. Mas a palavra de Deus vai falar o quê? Lutar contra a carne é alimentar o espírito. Eu errei hoje, fiz a vontade da minha carne. Senhor, me perdoa. Amanhã eu vou lutar para que eu não faça essa vontade que eu fiz hoje. Nós temos que lutar todos os dias. E a nossa luta não é contra, né? Igual a luta aqui no mundo. Contra soco, tapa, não. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra os principados e potestades, né? Então é joelho, jejum, santificação. Joelho, jejum, santificação, muita oração. Orar e ação. Ah, o que é orar e ação? Vou meter minhas mãos. Vou mostrar para o meu marido, para minha esposa que ele está pecando. Não. Vamos orar e vamos nos manter firmes para não estar cometendo aquele tal ato, aquele tal pecado que a gente cometeu e pediu perdão a Deus. Porque quando há o verdadeiro arrependimento, a gente pode até, assim, cometer o mesmo pecado. Porque nós somos falhos. Não foi à toa que Deus deu seu único filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. Porque senão a gente já tinha sido condenado ao inferno há muito tempo. Sou grata ao Senhor Deus por Ele ter dado Jesus para morrer por mim. Sou grata a Ele. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui pedindo perdão a Ele para ser livre, para ser liberta, para ser salva. Porque a nossa salvação vem em primeiro lugar. Então, amados, vamos nos atentar sobre isso, tá bom? Ah, Suelen, eu pequei. E nós sabemos que tudo que a gente planta, a gente colhe. Sim. Vou falar um pouquinho sobre o versículo, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não peques. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. De todo mundo, ou significa todo mundo peca todos os dias. Mas a palavra dele diz, nós temos um advogado. Tudo que plantamos, cuidado, amados, cuidado, amados. Tudo que a gente planta hoje, a gente planta ódio, a gente vai colher ódio. A gente planta raiva, a gente vai colher raiva. Cuidado com o seu coração, que o seu coração é enganoso. Tudo que a gente planta hoje, a gente planta discórdia, vai colher. A gente planta desejar um mal pro próximo, vai colher. Tudo que a gente planta hoje. Nós estamos nesse deserto para mudar. Todos os dias eu falo com vocês. Todos os dias eu falo lá no grupo, todos os áudios que eu coloco, todos os dias, não, que eu não tenho colocado áudio todos os dias no canal. Mas sempre que eu mando um áudio, eu sempre falo. Desculpa. Parei o áudio rapidinho. Então, tudo que a gente planta, uma hora a gente vai colher. Vamos tomar cuidado com tudo aquilo. A gente entra no deserto para mudar. Toda vez eu falo isso. A gente não entra no deserto para brincar de ABC, de escolinha. Não, a gente está numa escola e a gente precisa ser aprovado.
Quando a gente está na faculdade, a gente não se sacrifica para estuda, passa às vezes até noite acordada estudando para estar passando naquela matéria. Para quê? Para que muitas das vezes o dinheiro que a gente paga na faculdade a gente não venha perder e venha pagar de novo. Ou que a gente não venha ficar reprovado e venha perder a vaga na universidade pública. Então, amados, por que não na escola de Deus, no deserto, né, que é uma escola de Deus, a gente tem que agir diferente? A gente tem que agir igual ou melhor. A cada dia vamos nos superar. Tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher. Não se preocupa com o pecado do seu cônjuge, porque ele vai colher um dia. Não se preocupa com o que ele está fazendo, porque ele vai colher. A gente tem um advogado. E pode ser que junto com ele, porque vocês são uma só carne, nós somos uma só carne, eu e meu esposo. E nós sabemos que se somos uma só carne, pode ser que ele venha colher quando ele voltar para casa, quando ela voltar para casa. E de uma certa maneira, você vai colher esses frutos com ela, com ele. Vocês já pararam para pensar? Vocês estão preparados para estar colhendo os frutos, seja eles fruto bom ou os frutos ruins? Vocês estão preparados para estar colhendo esses frutos? Então se preparem nesse deserto. Usem esse deserto para mudar a cada dia. Não deixem que as circunstâncias venham estar voltando você a ser aquela pessoa antes, porque é automático. Quando a gente realmente está mudando, quando a mudança vem, o Espírito Santo começa a habitar em nós, a gente pode até vir cometer aquele pecado, mas o Espírito Santo ele incomoda tanto de uma certa maneira, ele incomoda tanto que a gente se sente mal com aquilo que a gente fez. O Espírito Santo, a gente muitas das vezes, a gente fala, eu queria tanto sentir o Espírito Santo, amado, a gente, o Espírito Santo o tempo todo, ele mostra, ele faz, ele nos toca. Tem duas noites que é o Espírito Santo que me acorda todo dia, 2h45 da manhã. Eu não preciso de despertador, eu não preciso. O Espírito Santo tem me acordado todos os dias, 2h45 da manhã, durante 2 dias. Então, assim, o Espírito Santo, ele nos incomoda pro bem, não pro mal. Para que a gente venha estar mudando, ele nos incomoda para que a gente venha estar mudando essa atitude. Tá bom, amados? Espero que de alguma forma esse áudio ajude vocês. Eu espero que de alguma forma a palavra de Deus entre no coração de vocês. Faça um estrago pro bem, tá? Não pro mal, pro bem. Que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de cada um. Que a semana de vocês venha ser bênção, tá bom? Um grande beijo, fiquem na paz.